Olá pessoal, eu sou a Chica e essa semana eu venho falar com vocês sobre o genocídio do povo negro e indígena e encarceramento em massa. Bom, pessoal, o Brasil, a idade do Brasil com o tempo de colonização tem 517 anos. Dentro desses 517 anos, a gente teve 388 anos de escravidão negra e indígena. E isso acarreta até hoje os problemas dessas pessoas, né? No caso, os seus ancestrais. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um encarceramento em massa. O Brasil tem o quarto maior encarceramento. Os Estados Unidos é o primeiro, no caso, que também teve uma história de escravidão e mais o apartheid ainda, né? Que seria a segregação racial. E os Estados Unidos também tem um problema muito sério com o racismo até hoje, né? No caso, as pessoas negras de lá. E no Brasil, o racismo também se dá com mais força, no caso, nas populações negras e indígenas. Por quê? 70% das pessoas encarceradas no Brasil são negras. E, além disso, a gente tem hoje 0,5% da população que é indígena, ou seja, eles foram genocidados também, ao passar desse tempo, ao longo desses tempos, né? E a gente precisa falar sobre o sistema carcerário, como eu disse, né, que ele tem um problema muito sério com superlotação dos presídios. Mas por que esses presídios estão superlotados? Porque 40% das pessoas que estão encarceradas ainda estão aguardando o julgamento delas e às vezes muitas das vezes não são condenados no processo. Então essas pessoas estão ali presas, né? E aí o que acontece? A gente tem esse encarceramento, né, que muitas das vezes só tem a única testemunha é o policial. Então fica aí uma incógnita, né? Como no caso do Rafael Braga, né? O que será que aconteceu ali, né? Todos nós já sabemos, né? A gente tem um caso de inocência, né? De uma pessoa que não deveria estar presa está. E eu acredito que tenha muitos Rafael Bragas na cadeia. Além disso, a gente precisa falar sobre quais são os problemas do encarceramento, né? Porque a gente tem uma superlotação nos presídios. Tem vários casos, né? Presídio no Espírito Santo, que, sei lá, a capacidade dele é de aproximadamente 30 e tá com 300 presos, são superlotados. E aí a gente tem o sucateamento, né, desses presídios, no caso, e depois eles vêm com a desculpa de estar terceirizando o presídio, que seria melhor e tal. Na verdade, seria uma implantação de uma mão de obra barata, né? Já que as empresas teriam permissão para atuar utilizando a mão de obra dessas pessoas, né? No caso, um trabalho muito barato, né? Além disso, gostaria de estar falando com vocês também sobre pessoas negras que foram genocidadas, né? Porque a lesbofobia mata, homofobia, tudo isso mata. Só que tem uma relação disso também com o racismo. Por quê? Por exemplo, as travestis que estão em situação de prostituição. Eu observo, quando eu estou em São Paulo, e eu observo que a maior parte dessas travestis são negras, né? Então tem uma relação com o racismo. A maior parte das lésbicas que foram assassinadas no ano passado são negras. Luana Barbosa, Priscila Aparecida, aquele casal de Pernambuco, que era Elicris Muniz e a Roseli Domingos, que era um casal de lésbicas negras que foram assassinadas. A gente tem também a Andrea Luiz Freitas, Denise Ribeiro, Cristiane Maria. A gente tem a Cláudia, que foi uma mulher negra que foi arrastada brutalmente pela viatura da polícia.
A gente também tem até crianças que foram genocidadas, o Eduardinho, o Christopher, João Vitor, a Maria Eduarda, e entre outros, gente. Eu estou citando e vou deixar na descrição do vídeo também para vocês estar vendo, para vocês verem que tem uma relação desse genocídio com a população negra. A bala perdida sempre se perde na periferia e eles sempre acertam em essas pessoas que são genocidadas são negras por conta dessa falta de sensibilidade das pessoas com as populações mais vulneráveis. Eu gostaria também de deixar um exemplo, o caso das pessoas indígenas que também sofrem muito com racismo no Brasil. Há cerca de 2 a 3 anos atrás, uma mulher indígena estava amamentando o seu bebê numa calçada em Santa Catarina, quando veio um rapaz e degolou a garganta do seu bebê. Ou seja, né, esse caso foi parar na delegacia, mas aí as pessoas falaram que ele tinha problemas na cabeça e tal. Mas se fosse uma situação de que uma criança indígena desse uma facada no pescoço de uma pessoa branca ou de uma criança branca, como que seria a situação, né? Provavelmente ia tratar o indígena como animal e eu tenho até medo assim, do tanto de racismo que as pessoas iriam destilar. A gente também tem o caso de uma moça indígena que estava grávida, chegou no hospital para parir o filho, dar à luz, e ninguém prestou ajuda para essa moça e a desculpa foi que não estava entendendo o que ela estava falando. Mas a gente sabe muito bem que vai muito mais além disso, né? Então, e a população indígena também sofre até hoje, por quê? Porque elas têm suas terras desapropriadas por ruralistas, né, que vão criar ali gado, e a gente tem todo esse problema e a gente não vê assim, muito mecanismo de defesa em busca dessas populações, né? Eu acho muito importante falar sobre a questão do genocídio, do encarceramento dessas populações, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham que o racismo é só xingamento. Isso que faz com que as pessoas acreditem em racismo reverso. É porque você já foi xingado de macaco, mas eu já fui xingado de leite azedo. Meu querido, minha querida, racismo vai muito além, muito mais além de você ser xingado. O racismo é um problema estrutural na nossa sociedade, que seria essa naturalização das desigualdades raciais, né? E muitas pessoas acabam fechando os olhos para essa questão, né? Tipo, a pessoa acha que racismo, isso de ser xingado, uma raça, no caso, seria injúria racial, mas o racismo institucional é um problema muito sério que as populações negras e indígenas sofrem até hoje, e a gente estamos aí na luta, mas a gente não tem muito ouvido. Então a gente precisa falar do problema estrutural do racismo. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe aqui o seu like, compartilhe com seus amigos, curta a nossa página no Facebook, nos siga no Twitter. Se você tiver alguma sugestão de e-mail, uma sugestão de tema, por favor, nos envie por e-mail. Tchau, pessoal. Até a semana que vem.